Minha irmã tentou me humilhar anunciando minha infertilidade na frente de toda a família durante o chá de bebê dela. Então, revelei que ela traiu o marido e que o bebê não era dele. Agora, meus pais me assediam exigindo que eu peça desculpas publicamente e conserte o casamento que ela mesma destruiu com suas mentiras. Eu, mulher de 29 anos, e minha irmã mais velha de 32 anos, crescemos no que todos chamavam de uma família perfeita de comercial. Nossos pais são donos de uma imobiliária bem-sucedida na nossa cidade, e morávamos em um daqueles bairros onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Minha irmã sempre recebeu mais atenção do que eu, mas eu dizia a mim mesma que isso era normal, já que ela era primogênita. Nós duas nos casamos mais ou menos na mesma época, há 3 anos. Ela se casou com um homem chamado Wyatt, que trabalha no setor financeiro e ganha bem. Eu me casei com meu marido, que é professor. Desde o momento em que os 2 casamentos terminaram, nossa mãe começou a dar indiretas sobre netos. No início, eram comentários pequenos durante os jantares de família. Depois, virou o assunto principal toda vez que visitávamos. Meu pai entrava na conversa falando sobre legado familiar e sobre como era importante continuar o nome da família. Meu marido e eu tentamos engravidar por cerca de 18 meses, sem sucesso. Fomos procurar um especialista no ano passado, em março. Minha irmã e eu nos encontramos na clínica de fertilidade no mesmo dia. Nós duas ficamos chocadas. Nenhuma de nós sabia que a outra estava tendo problemas. Ficamos sentadas no meu carro, no estacionamento, por quase 1 hora naquele dia. Ela me contou que o Wyatt tinha feito exames e que os resultados dele eram baixos, mas que eles ainda estavam tentando. Eu contei que estávamos apenas começando o processo de exames. Fizemos um acordo naquele dia. Nenhuma de nós contaria aos nossos pais nem a ninguém da família sobre as visitas à clínica. Não queríamos lidar com perguntas, pena e conselhos constantes de parentes que não tinham ideia do que estavam falando. Ela pareceu genuinamente aliviada por ter alguém que entendia o que ela estava passando. Eu me senti da mesma forma. 2 meses depois, recebi meus resultados. O médico usou muitos termos técnicos, mas a mensagem básica era clara. Eu não poderia ter filhos biológicos. Havia danos causados por uma infecção que tive anos atrás e que eu nunca soube que tinha provocado problemas. Meu marido lidou com a notícia melhor do que eu. Ele me segurou enquanto eu fiquei sentada no chão do banheiro por 2 horas. Ele repetia que tínhamos opções e que iríamos resolver tudo juntos. Eu não contei aos meus pais. Não contei a ninguém além do meu marido e da minha melhor amiga da faculdade. Especialmente não contei à minha irmã porque, 1 semana depois do meu diagnóstico, ela me ligou gritando de alegria. Ela estava grávida. Dirigi até a casa dela, a abracei e disse o quanto estava feliz por ela. Essa parte era verdade. Eu estava feliz por ela. Mas também cheguei em casa e chorei no chuveiro por 30 minutos. A gravidez virou o único assunto da minha família. Todo jantar, toda ligação, toda mensagem. Minha mãe começou a planejar o chá de bebê 2 meses antes mesmo de ele acontecer. Meu pai falou em atualizar o testamento para incluir o primeiro neto. Eu sorri durante tudo isso. Levei presentes para cada comemoração de consulta médica. Ajudei a escolher os móveis do quarto do bebê. Minha irmã parecia gostar mais da atenção do que da gravidez em si. Ela postava fotos o tempo todo. Fazia questão de estar em todos os encontros familiares para falar sobre sintomas, desejos e nomes de bebê. Minha mãe a tratava como se fosse feita de vidro. Meu pai olhava para ela de um jeito que nunca olhou para mim. No dia anterior ao chá de bebê, fui à casa dela para ajudar a montar a decoração. Minha mãe tinha alugado o clube de campo e contratado pessoas para cuidar da maior parte, mas minha irmã queria alguns toques pessoais. Estávamos na sala dela montando centros de mesa quando ela me perguntou por que eu ainda não estava grávida. Ela disse isso casualmente, como se estivesse perguntando sobre o clima. Disse que nossa mãe vinha perguntando a ela se sabia de alguma coisa sobre o motivo de eu estar demorando tanto. Não sei por que contei a ela. Talvez eu estivesse cansada de guardar aquilo sozinha. Talvez eu achasse que ela entenderia, já que tínhamos feito aquele acordo na clínica. Contei a ela sobre meu diagnóstico. Contei que eu não podia ter filhos. Pedi que, por favor, não contasse a ninguém, porque eu ainda não estava pronta para lidar com a família sabendo disso. Ela me abraçou. Chorou. Disse que sentia muito e que jamais contaria a ninguém. Então ela se serviu de um copo de água e sentou no sofá. Ficou quieta por alguns minutos e depois voltou a falar. Ela me contou que o Wyatt não era o pai do bebê. Disse que os resultados dos exames dele tinham vindo piores do que eles imaginavam inicialmente e que o médico havia dito que a concepção natural era quase impossível. Disse que entrou em pânico. Disse que não suportava a ideia de nossos pais saberem que ela tinha falhado nisso também. Disse que foi a um bar uma noite, conheceu alguém e fez uma escolha. Eu fiquei sentada ali, segurando um centro de mesa pela metade, sem conseguir formar palavras. Ela continuou falando. Disse que o Wyatt não fazia ideia. Ela disse que a linha do tempo fazia sentido porque eles ainda estavam tentando naquele período, então ele simplesmente presumiu que finalmente tinha dado certo.
Disse que levaria esse segredo para o túmulo e que eu precisava ajudá-la a mantê-lo. Perguntei se ela estava falando sério. Ela disse que sim. Disse que agora nós duas tínhamos segredos e que precisávamos proteger uma outra. Chamou isso de ser irmãs. Chamou isso de cuidar uma da outra. Eu disse que isso era completamente diferente da minha situação. Ela começou a chorar e disse que eu não entendia a pressão que ela estava sofrendo e que fez o que precisava fazer. Saí da casa dela sem terminar a decoração. Não dormi naquela noite. Meu marido perguntou o que havia de errado e eu disse que estava com dor de cabeça. Eu sequer conseguia começar a explicar o que tinha acabado de ouvir. O chá de bebê foi no dia seguinte. Minha mãe tinha convidado cerca de 80 pessoas. O salão do clube de campo estava decorado com um gosto caro. Havia uma empresa de buffet, um fotógrafo e um quarteto de cordas. O iate estava lá, com ar orgulhoso, apertando a mão de todos os parentes. Minha irmã usava um vestido que provavelmente custava mais do que o meu aluguel mensal. Tentei ficar em segundo plano. Ajudei a servir o bolo. Anotei os nomes dos presentes para os cartões de agradecimento. Evitei minha irmã o máximo possível, mas ela continuava encontrando maneiras de ficar perto de mim. Ela continuava sorrindo para mim de um jeito que fazia meu estômago doer. Mais ou menos na metade da festa, minha mãe pediu a atenção de todos. Fez um discurso sobre o quanto estava orgulhosa da filha, sobre como aquele era um momento especial para a família, sobre como o iate seria um pai maravilhoso. Então minha irmã se levantou para agradecer a todos. Ela falou por alguns minutos sobre o quanto se sentia abençoada. Em seguida, virou-se e olhou diretamente para mim. Ela disse que queria aproveitar o momento para ajudar a irmã mais nova. Disse que sabia que eu estava sob muita pressão da família para ter um bebê também. Disse que queria que todos soubessem que eu havia descoberto recentemente que não podia ter filhos e que todos deveriam parar de me perguntar sobre isso. A sala ficou completamente em silêncio. Eu pude ouvir o quarteto de cordas no canto parar de tocar. Meu marido segurou minha mão. O rosto da minha mãe ficou branco. O iate parecia confuso. Cerca de 80 pessoas estavam me encarando. Minha irmã continuou falando. Disse que estava compartilhando isso para me ajudar. Falou que sabia que eu era tímida demais para contar a todos sozinha. E que agora todos entenderiam e parariam de me pressionar. Algo se quebrou dentro da minha cabeça. Ouvi minha própria voz começar a falar antes mesmo de perceber que eu diria qualquer coisa. Falei que era interessante ela querer compartilhar segredos de família. E acrescentei que talvez devêssemos compartilhar todos eles. Foi então que soltei a bomba. Talvez todos devam saber que o bebê que ela está carregando na verdade não é do iate. A sala ficou ainda mais silenciosa. O rosto da minha irmã mudou completamente. Ela começou a dizer que eu estava mentindo. Começou a dizer que eu estava tendo algum tipo de surto. Minha mãe veio em minha direção. O iate apenas ficou parado, congelado. Eu continuei falando. Contei a todos que ela havia confessado isso para mim no dia anterior. Dei detalhes suficientes para ficar claro que eu não estava inventando. Minha irmã começou a gritar comigo. O iate se sentou em uma cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Minha mãe segurou meu braço com força suficiente para deixar roxo. Meu marido me puxou para fora da sala. Saímos do clube de campo enquanto as pessoas gritavam. Eu conseguia ouvir a voz da minha irmã durante todo o caminho até o estacionamento. Dirigimos para casa em silêncio. Fui direto para o nosso quarto e meu marido ficou do lado de fora da porta porque eu a tranquei. Não saí por 6 horas. Agora fico olhando para o meu telefone. Tenho mais de 100 mensagens. A maioria de familiares me chamando de coisas horríveis. Minha irmã me enviou 47 mensagens me culpando por destruir a vida dela. Minha mãe me enviou 12 mensagens dizendo que eu não sou mais filha dela. Meu pai me enviou 3 mensagens dizendo para eu consertar isso ou perderia toda a família. O iate não entrou em contato comigo. Não sei se fiz a coisa certa. Não sei o que acontece agora. Só sei que não consegui ficar sentada ali e deixá-la me humilhar daquela forma depois do que ela me contou. Não consegui ver todos celebrarem ela enquanto ela usava a minha dor como assunto de conversa. Atualização. Eu não achei que escreveria uma atualização tão cedo, mas as coisas se moveram mais rápido do que eu esperava. As últimas 3 semanas foram as mais estranhas da minha vida. No dia seguinte ao chá de bebê, meu telefone não parou de tocar. Desliguei completamente depois das primeiras 100 ligações e mensagens. Meu marido atendeu o telefone uma vez e era minha mãe gritando tão alto que ele teve que afastar o aparelho do ouvido. Ela disse que eu estava morta para ela. Falou que ele deveria me deixar. Disse que nossa família faria questão de garantir que todos soubessem que tipo de pessoa eu era. Ele desligou na cara dela. Minha irmã me enviou um e-mail porque eu havia bloqueado o número dela. O e-mail tinha 12 parágrafos. Ela me chamou de todos os nomes que eu já ouvi. Disse que eu arruinei o casamento dela por inveja. Ela escreveu que eu não suportava vê-la bem-sucedida e feliz enquanto eu estava quebrada e sozinha.
Acrescentou que nossos pais jamais me perdoariam e que eu passaria o resto da vida sem família. Eu não respondi ao e-mail. 4 dias depois do chá de bebê, o Yat ligou para o telefone do meu marido. Meu marido colocou no viva voz. O Yat perguntou se poderia se encontrar comigo. Contou que precisava entender o que tinha acontecido. Meu marido perguntou se ele estava com raiva de mim. O Yat respondeu que não. Disse que era grato. Nós nos encontramos com ele em uma cafeteria perto da nossa casa. Ele parecia não ter dormido desde o chá de bebê. Estava com uma pasta nas mãos. Ele nos contou que, depois do chá, foi para casa e pediu que minha irmã lhe dissesse a verdade. Ela tentou negar tudo por 2 horas. Depois, admitiu. Disse que fez isso porque os resultados dos exames dele indicavam que provavelmente eles não poderiam ter filhos de forma natural e ela não queria decepcionar a família. O Yat nos contou que saiu de casa naquela mesma noite. Estava ficando na casa do irmão. Disse que o advogado dele estava cuidando da papelada do divórcio. Falou que queria me agradecer por ter contado antes do bebê nascer, porque teria sido muito pior descobrir depois. Também contou que já tinha marcado um teste de paternidade para depois do nascimento, mas que no fundo sabia que o que eu tinha dito era verdade. Eu disse que sentia muito. Ele disse que eu não tinha nada pelo que pedir desculpas. Falou que minha irmã fez as escolhas dela e que eu apenas as expus. Ficamos ali por quase 1 hora enquanto ele nos contava tudo o que tinha acontecido. Ele contou que meus pais ligaram para ele e tentaram convencê-lo de que eu estava mentindo. Disseram que eu era mentalmente instável. Disseram que eu inventava histórias para chamar atenção. Disseram que minha irmã jamais faria algo assim. Ele revelou que, naquele momento, acreditava mais em mim do que na minha irmã. 2 semanas depois do chá de bebê, minha tia ligou para o telefone do meu marido. Ela é a irmã mais velha da minha mãe. Perguntou se poderia nos visitar. Meu marido falou comigo primeiro e eu respondi que sim, porque sempre gostei dessa tia. Ela foi à nossa casa com compras e cozinhou o jantar para nós. Depois de comermos, ela me contou algo que eu não sabia. Ela falou que eu não deveria ter sido uma menina. Disse que meus pais tinham tanta certeza de que eu seria um menino que já tinham escolhido um nome, decorado um quarto e contado a todos que teriam um filho homem. Quando eu nasci e me revelei do sexo feminino, minha mãe chorou no hospital. Meu pai saiu por 3 horas e voltou em silêncio. Eles mudaram meu nome na última hora para algo escolhido de um livro. Minha tia contou que minha irmã sempre foi a favorita, por ser a primeira e porque, depois de mim, meus pais decidiram não ter mais filhos. Disse que observou meus pais me tratarem de forma diferente durante toda a minha vida e isso a deixava com raiva, mas que nunca disse nada porque não era da conta dela. Falou que estava orgulhosa de mim por finalmente ter me posicionado. Disse que eu merecia algo melhor do que aquilo que me deram. Depois que ela foi embora, eu me sentei no sofá com meu marido e ficamos muito tempo sem falar. Algumas coisas fazem mais sentido agora, mas isso não as torna mais fáceis. Minha irmã teve o bebê na semana passada. Foi uma menina. Ela postou uma foto nas redes sociais e depois apagou a conta. Minha mãe mandou mensagem para o telefone do meu marido dizendo que não éramos bem-vindos no hospital e que não adiantava perguntar sobre o bebê. O Yat nos enviou uma foto do hospital. Ele estava lá no parto porque, legalmente, ainda é o marido dela. Contou que minha irmã tentou impedi-lo de ir, mas o advogado afirmou que ele tinha esse direito. Disse que o teste de paternidade foi feito no hospital e que os resultados levariam alguns dias. O Yat nos ligou ontem. O bebê não é dele. O teste confirmou isso. Ele disse que segurou a bebê uma vez no hospital e depois contou à minha irmã que estava indo embora. Falou a ela que os papéis do divórcio já tinham sido protocolados e que o advogado dele estava cuidando de tudo. Disse que minha irmã ligou para ele 17 vezes ontem, implorando para que ele voltasse. Falou que meus pais ligaram para ele e até ofereceram dinheiro para que ele continuasse casado com minha irmã. Ele respondeu que não. Minha irmã voltou a morar na casa dos meus pais. O Yat saiu da casa que eles alugavam. Minha mãe ligou para o telefone do meu marido 6 vezes nos últimos 2 dias. Ela deixa mensagens de voz dizendo que eu preciso consertar isso. Diz que eu preciso dizer ao Yat que eu estava mentindo. Diz que, se eu não consertar isso, nunca mais farei parte da família. Eu não respondi a nada disso. Meu marido me perguntou o que eu queria fazer. Eu respondi que quero seguir em frente com a nossa vida. Temos uma consulta no mês que vem para conversar sobre opções de adoção. Estamos olhando casas em outra parte da cidade. Estamos planejando uma viagem para a próxima primavera. Eu não sinto falta dos meus pais. Não sinto falta da minha irmã. Sinto falta da ideia de ter uma família, mas estou começando a entender que a família em que cresci nunca foi realmente minha. Atualização 2. Achei que a situação tivesse se acalmado, mas eu estava errada. Os últimos 2 meses trouxeram mais informações do que eu gostaria. Meus pais começaram a ligar para o local de trabalho do meu marido. Eles ligaram 4 vezes para a diretoria da escola do meu marido, pedindo para falar com ele durante o horário de aula.
O diretor acabou dizendo que eles precisavam parar ou teria que registrar como assédio. Eles pararam de ligar para a escola, mas começaram a aparecer na nossa casa. A primeira vez que vieram foi em um sábado de manhã. Meu marido atendeu a porta. Meu pai disse que precisava falar comigo. Meu marido respondeu que eu não queria falar com eles. Minha mãe passou por ele à força e entrou na nossa sala. Ficou no meio da casa e começou a gritar me acusando e dizendo que eu tinha destruído a vida da minha irmã. Disse que o iate foi embora por minha causa. E que minha irmã agora era mãe solteira, sem apoio. Contou que a família estava envergonhada. E que as pessoas da igreja deles estavam fazendo perguntas. Acrescentou que os amigos deles estavam falando de nós. Meu pai ficou parado na porta. Então falou que eu precisava ligar para o iate e dizer que tinha inventado tudo. Disse que, se eu fizesse isso, talvez o iate voltasse e tudo poderia voltar ao normal. Acrescentou que a reputação da família estava em jogo, como se eu fosse me importar com isso. Eu mandei eles irem embora. Minha mãe se recusou. Sentou no nosso sofá e disse que não sairia até eu concordar em consertar as coisas. Meu marido chamou a polícia. Meus pais foram embora antes que os policiais chegassem, mas mesmo assim fizemos um boletim de ocorrência. Eles voltaram mais 3 vezes naquele mês. Paramos de atender a porta. Eles ficavam do lado de fora tocando a campainha por 20 minutos seguidos. Nossos vizinhos começaram a fazer perguntas. Acabamos instalando câmeras na frente e nos fundos da casa. Minha irmã começou uma nova tática. Criou uma conta falsa nas redes sociais e passou a me enviar mensagens. Eram parágrafos longos dizendo como eu tinha arruinado a vida dela. Como a filha dela cresceria sem pai por minha causa. Como meus pais estavam gastando todo o dinheiro para sustentá-la porque o iate ainda não estava pagando nada. Como eu deveria ter vergonha de mim mesma. Bloqueei a conta. Ela criou outra. Bloqueei também. Isso aconteceu 7 vezes. Acabei apagando todas as minhas redes sociais. Minha tia ligou novamente. Contou que meus pais estavam contando para toda a família extensa que eu tive um colapso mental no chá de bebê. Diziam que eu inventei mentiras sobre minha irmã por inveja, porque ela teve um bebê. Diziam que meu marido estava me controlando e me afastando da família. Vários primos ligaram para ela perguntando se isso era verdade. Minha tia disse que contou a verdade. Falou que explicou exatamente que tipo de pessoas meus pais eram. Acrescentou que metade da família acreditou nela e a outra metade acreditou nos meus pais. E que agora havia uma divisão na família e que as pessoas estavam tomando partido. Eu falei que sentia muito. Ela respondeu que eu não tinha nada pelo que pedir desculpas. O iate nos enviou uma atualização. O divórcio estava avançando. Minha irmã estava pedindo pensão. O advogado dela argumentava que ela tinha deixado o emprego durante a gravidez e agora não tinha renda. O advogado do iate argumentava que o casamento durou menos de 3 anos e que houve infidelidade. O juiz ainda não tinha tomado uma decisão. O iate também nos contou outra coisa. Meus pais o abordaram oferecendo dinheiro. Ofereceram $50.000 para que ele desistisse do divórcio e tentasse resolver as coisas com minha irmã. Disseram que ajudariam com o bebê e que ele nunca precisaria se preocupar com o dinheiro. O iate mostrou a oferta ao advogado dele. O advogado disse que isso poderia ser considerado suborno em um processo de divórcio. O iate recusou a oferta, e o advogado dele enviou uma carta formal aos meus pais pedindo que parassem de entrar em contato com seu cliente. Meus pais responderam dizendo a todos que o iate estava tentando extorquí-los. Disseram que ele estava exigindo dinheiro para ficar em silêncio sobre assuntos da família. Nada disso era verdade, mas eles contaram essa história para qualquer um que quisesse ouvir. No mês passado, minha mãe apareceu no meu local de trabalho. Eu trabalho como designer gráfica em uma pequena agência de marketing. Ela entrou no escritório e pediu para falar comigo na recepção. Meu chefe veio até minha mesa e disse que havia uma mulher no saguão dizendo ser minha mãe. Eu respondi que não queria vê-la. Ele voltou e pediu que ela fosse embora. Ela se recusou a sair. Ficou sentada no saguão por 3 horas. Meu chefe finalmente chamou a segurança do prédio. Eles a escoltaram para fora. Ela ficou no estacionamento esperando perto do meu carro. Quando eu saí no fim do dia com meu chefe e um segurança, ela começou a gritar comigo na frente de todos. Falou que eu estava matando minha irmã. E que ela estava tão deprimida que não estava cuidando direito do bebê. Falou que a culpa era minha, e que eu precisava voltar para casa e ajudar. Pois a família precisava que eu parasse de ser egoísta. O segurança perguntou se eu queria prestar queixa. Eu disse que não. Eu só queria ir embora. Eles me acompanharam até o carro e se certificaram de que ela não me seguiu. Liguei para minha tia naquela noite. Perguntei se o que minha mãe disse era verdade sobre minha irmã e o bebê. Minha tia respondeu que não sabia. E contou que não tinha permissão para visitar porque meus pais estavam controlando quem podia ver minha irmã. Minha tia começou a perguntar por aí. Ela me ligou de volta 2 dias depois.
Contou que conversou com um primo que tinha ido à casa dos meus pais. Esse primo disse que minha irmã parecia bem. O bebê estava saudável. Meus pais estavam ajudando em tudo. Minha mãe tinha mentido para tentar me manipular e me fazer voltar. Eu não fiquei surpresa. 3 semanas atrás, meu pai apareceu na escola do meu marido. Ele esperou no estacionamento até o fim das aulas. Abordou meu marido enquanto ainda havia alunos por perto. Falou que ele estava destruindo nossa família, e que ele deveria me convencer a pedir desculpas e consertar as coisas. Continuou dizendo que, se meu marido realmente me amasse, faria eu enxergar a razão. Meu marido mandou ele ir embora. Meu pai segurou o braço dele. Meu marido se soltou e caminhou em direção ao prédio da escola, onde havia câmeras e outros professores. Meu pai o seguiu, gritando. Um segurança saiu e mandou meu pai sair da propriedade. Meu marido registrou um boletim de ocorrência naquele dia. Agora temos 2 registros por assédio. Nosso advogado disse que, se eles continuarem, podemos pedir uma medida protetiva. Ontem, meus pais enviaram uma carta para nossa casa. Ela estava digitada em papel timbrado da empresa deles. A carta dizia que estavam decepcionados comigo. Escreveram que eu escolhi um homem em vez da minha família. Me acusaram de ser egoísta e cruel. E que, a menos que eu pedisse desculpas à minha irmã e ajudasse a consertar o casamento dela, eu não seria mais filha deles. Também escreveram que eu tinha sido retirada do testamento e não deveria esperar nenhuma herança. E acrescentaram que eu não era bem-vinda em nenhum evento familiar e que eles não me reconheceriam se nos cruzássemos em público. A carta estava assinada pelos 2. Eu li a carta uma vez e depois a coloquei em uma pasta com toda a outra documentação que estávamos reunindo. Meu marido me perguntou como eu me sentia. Eu respondi que não sentia nada. Aquela carta deveria ter doído, mas apenas confirmou o que eu já sabia. Estávamos procurando casas em um bairro diferente. Encontramos uma de que gostamos e fizemos uma proposta. Devemos saber até a próxima semana se foi aceita. Meu marido está animado com a ideia de ter um quintal. Eu estou animada por estar em um lugar cujo endereço meus pais não conhecem. Atualização 3. Esta será minha última atualização. Tempo suficiente passou para que eu consiga ver o quadro completo agora. Nós nos mudamos para a casa nova há 3 meses. Não contamos o endereço aos meus pais nem à minha irmã. Não anunciamos nada nas redes sociais. Minha tia sabe onde moramos e é o único membro da família que tem essa informação. O primeiro mês na casa nova foi tranquilo. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma mensagem. No começo, foi estranho. Meu marido disse que parecia estar esperando uma tempestade que nunca veio. Então minha mãe encontrou meu novo local de trabalho. Eu tinha mudado de emprego pouco antes da mudança. Agora trabalho em uma empresa maior, fazendo trabalho de design. Minha mãe ligou para o número principal e pediu por mim pelo nome. A recepcionista transferiu a ligação antes que eu pudesse impedir. A voz da minha mãe estava diferente dessa vez. Ela não estava gritando. Parecia cansada. Falou que minha irmã estava passando por dificuldades. Contou que o bebê tinha agora 6 meses e que minha irmã estava sobrecarregada. Disse que o iate tinha finalizado o divórcio e estava pagando uma pensão mínima. Revelou que eram eles que estavam arcando com a maior parte das despesas da minha irmã. Ela me pediu para ir visitá-los. Falou que poderíamos deixar tudo isso para trás. Que a família deveria se perdoar, e que eu ainda era filha dela, não importava o que tivesse acontecido. Eu respondi que não. Ela perguntou por quê. Eu disse que ela sabia o motivo. Ela respondeu que o passado era passado e que precisávamos seguir em frente. Eu respondi que ela podia seguir em frente sem mim. Ela começou a chorar ao telefone. Eu desliguei. Ela ligou mais 5 vezes naquele dia. Bloqueei o número. Ela começou a ligar de números diferentes. Parei de atender ligações de números que não reconhecia. 2 meses atrás, o iate entrou em contato uma última vez. Ele enviou um e-mail agradecendo novamente pelo que aconteceu. Contou que o divórcio estava concluído. E que minha irmã tinha tentado várias vezes convencê-lo a reatar. Falou que meus pais entraram em contato com os pais dele tentando organizar um encontro entre as famílias. Disse que todos recusaram. O iate disse que estava namorando alguém novo. Disse que estava em tratamento para lidar com os problemas de fertilidade. Contou que estava otimista em relação ao futuro, e esperava que meu marido e eu estivéssemos bem. Acrescentou que não entraria em contato novamente porque queria seguir com a própria vida, mas que queria que soubéssemos que ele era grato. Enviei uma resposta curta desejando-lhe tudo de bom. Essa foi a última comunicação. No mês passado, minha tia me contou que minha irmã estava trabalhando em uma loja de varejo. Meus pais tinham reduzido o dinheiro que davam a ela e disseram que ela precisava contribuir. Ela estava trabalhando meio período enquanto eles cuidavam do bebê. Minha tia disse que minha irmã reclamava constantemente de como a vida dela era difícil. Falou que meus pais pareciam mais velhos e cansados.
Minha tia também me contou que vários familiares tinham parado de falar com meus pais. Aqueles que sabiam a verdade perderam o respeito pela forma como meus pais lidaram com tudo. Não houve mais grandes reuniões de família. Os feriados ficaram menores e constrangedores. A família que antes apresentava uma imagem perfeita se fragmentou. Eu disse à minha tia que sentia muito por as coisas terem terminado daquele jeito. Ela disse que eu não deveria me desculpar. Contou que, às vezes, as famílias precisam se partir para que as pessoas possam enxergar a verdade. Disse que estava orgulhosa de mim por eu ter me mantido firme. Há 3 semanas, meu marido e eu concluímos o estudo domiciliar para adoção. Agora estamos em uma lista de espera. Pode levar meses ou pode levar anos. Estamos preparados para qualquer uma das possibilidades. O quarto extra está montado e pronto. Fizemos cursos. Lemos livros. Estamos fazendo isso juntos. Na semana passada, vi minha mãe em um supermercado. Ela estava na seção de hortifrutis. Eu estava 2 corredores adiante quando a vi. Eu poderia ter ido embora sem que ela me visse. Em vez disso, terminei minhas compras. Quando passei por ela, ela levantou o olhar e nossos olhos se encontraram. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo. Eu continuei andando. Ouvi ela chamar meu nome uma vez. Não me virei. Passei no caixa e fui embora. Mais tarde, meu marido perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim. Ele perguntou se eu me sentia mal por isso. Eu disse que não. Falei que não sentia absolutamente nada quando olhei para ela. Ela poderia ter sido uma estranha. Nós não falamos mais sobre minha família, a não ser quando minha tia liga com atualizações. A família do meu marido se tornou a minha família. Os pais dele nos convidam para todos os feriados. Os irmãos dele me mandam mensagens perguntando como eu estou. As sobrinhas e os sobrinhos dele me chamam de tia. Minha vida é menor agora em alguns aspectos. Há menos pessoas nela, mas as que ficaram estão ali porque querem estar, não por obrigação de sangue. Não me arrependo do que disse no chá de bebê. Não me arrependo de ter exposto o que minha irmã fez. Não me arrependo de ter me afastado dos meus pais. Algumas pessoas acham que família é tudo. Eu também pensava assim. Agora sei que algumas famílias não valem a pena ser mantidas. A casa está silenciosa esta noite. Meu marido está corrigindo provas na mesa da cozinha. Eu estou sentada no sofá com nossa cachorra. Nós a adotamos há 2 meses. Ela dorme com a cabeça no meu colo. Isso é suficiente. Sempre foi suficiente. Eu só não enxergava isso antes.